Oi, turma, voltando, dando continuidade ao vídeo anterior. Então, para vocês que me conhecem, aqui eu tô fazendo um vídeo para os amigos. No vídeo anterior, eu falo sobre um assunto onde eu recebo uma informação dentro do meio onde estou estudando, né, que é autoconhecimento, psicanálise, psiquiatria, enfim, essa área de autocura, autoconhecimento. E aí eu recebo um vídeo de uma pessoa que vai falar sobre o assunto de adultização, né? Então, eu costumo dizer o roubo da infância, né? E aí eu quero dizer por que eu tô frisando tanto na questão de sem álcool. Todo vício é ruim. Mas o álcool e a droga em si, a droga pesada, a medicação, ela te entorpece. E você perde o rumo. Então você perde um pai, perde uma mãe, passou por uma cirurgia drástica, passou por uma situação de lutos consecutivos. Eu tô contando aqui a minha história, que vocês conhecem. Eu morro emocionalmente. Até que eu consiga me reerguer e subir, eu sou criança emocionalmente. Eu até tenho todo o conhecimento do adulto, eu até estou no presente consciente e tudo mais, mas no inconsciente estão lá instalados os traumas, estão lá instalados as dores. E se eu não vejo, isso se repete, e se repete, e se repete, e se repete. Então, aquilo que me feriu está me curando porque eu fui muito fundo. E então, dentro do assunto onde eu começo a entrar dentro do estudo do complexo, né? Que a gente fala do complexo freudiano, né? E aí, dentro da psicanálise, enfim, nós estamos num processo onde a gente regride, ou seja, a gente está na criança. A independência emocional está nesta força de dizer não. Nem sempre vamos ter muitos aqui, né, nessa situação. Ter o pai e ter a mãe. Numa situação nova, onde a gente vai para um novo, não temos o pai, não temos a mãe e recebemos a oportunidade de aprendermos sozinhos, de sermos guiados à vida. E aí, você tem que sentir, e é por isso que eu tô falando de sentir, não a dor, mas a sua própria voz, o seu próprio eu, no sentido de, caramba, eu não tô legal, isso não é para mim, nesse momento. Não quer dizer que eu vou me privar em tempo integral, mas eu preciso me curar, eu tenho o direito de me curar. E eu só consegui resolver esse problema que eu convivi a minha vida inteira. Porque eu me afastei da bebida. Embora a bebida não se afastou de mim. E aí eu ouço de pessoas, amigos, pessoas de um modo geral. Ele é adulto, ele sabe o que faz. E aí entra uma outra complicação.
porque eu ainda emocionalmente criança, não experienciei a maternidade. E passo por problemas extremamente complexos. Justamente por ter um espírito tão difícil e fui lá buscar aprender. E aí eu te pergunto, você tem um filho que está em meio à droga, ao álcool, ao consumo da internet por mais de 10 horas e que não quer saber de fazer nada. Você vai fazer o quê? E aí, na minha situação, eu tô aqui tentando me curar e não é problema de ninguém, é um problema meu. Eu tô dividindo com vocês, porque o que eu passo, todo mundo passa. O que eu passo, todo mundo passa em algum setor da vida. Então, a gente fala do abuso sexual, mas a gente não esquece de dizer, de mencionar que a compulsão alimentar também é um abuso. Que o abuso, as drogas, todo tipo de situação é abuso. E o mais difícil, sabe qual é? O que de fato é difícil é conversar com as pessoas e mostrar que, de repente, você não está machucando, você não está querendo ferir, você está só apresentando possibilidades de situações que podem estar acontecendo com você de uma forma mais sutil, porque são assuntos muito delicados. É preciso muita força, assim como o Felca tem, muito conhecimento, e está muito nu, despido em alma, para falar assim, agora, Fê, eu vou falar tudo o que eu sinto, porque ele abraçou uma causa ali, enfim. Então, cada um está no seu caminhar. Eu venho aqui colocar minha história no sentido de as dificuldades escolares, a dificuldade de percepção, a confusão mental, a dificuldade de enxergar coisas boas e coisas ruins. Eu tenho 54 anos, fiz essa semana 54 anos. Nossa! Você não consegue enxergar isso? Não! Como muitas pessoas não conseguem enxergar outras situações. Então, cada um tem um jeitinho e um tempo para poder enxergar e entrar em contato com situações muito delicadas. Tem pessoas que simplesmente só delegam. Tem pessoas que são extremamente arrogantes e julgam o outro que está no caminhar de aprendizado, dizendo que aquele é o arrogante. E nada fazem para auxiliar. Meu papel aqui não é auxiliar. Meu papel aqui, agora, a partir de agora, é de sim dar gatilhos, sim sinalizar, sim de alguma forma oferecer um instrumento, mas nunca, absolutamente nunca, serei eu a pessoa a auxiliar a resolver o problema. Porque a gente não pode resolver o problema do outro. Tem que ter muita força de vontade,
muita autorreflexão para poder nos enxergar e ver, porque as coisas estão dentro da gente, os monstros estão dentro da gente. As situações estão silenciadas e muitas vezes confusas, e isso acontece lá no complexo. Por isso esse mundo tão caótico, tão assustador, e aí eu prefiro beber para poder ficar, me sentir amparado de alguma forma, no sentido de vou relaxar. Você não vai relaxar. Não quer dizer que você não precise beber, que você não pode beber. Mas é que você precisa compreender que neste momento não é legal para você. Então, quando eu saio desse papel, dessa criança que está em estado de vulnerabilidade, vou crescendo dentro de mim e vou compreendendo a situação, eu vou respeitando a minha energia, eu vou respeitando e dando limite para mim, eu vou dando limite para o outro, dizendo não. A hora que eu me sentir bem e disposta, eu posso fazer. E aí sim, cada um no seu caminhar. Então, quem é culpado nessa brincadeira? É a criança que está confusa, que está num estado de vulnerabilidade, que está largada? Ou é o externo que fica incentivando o tempo todo a ingerir o álcool? E eu tenho culpa nisso. Porque antes de acontecer isso comigo, eu mesma era uma pessoa que estava ali o tempo todo incentivando. A gente só compreende as coisas quando a gente está no lugar delas. Então, é sim um vídeo de autocura, no sentido de eu estar falando para vocês, relatando as minhas verdades, as minhas dores, e mostrando para vocês que vocês fazem parte disso. E o que é de fato que a gente está fazendo nessa vida? A gente não tem que impedir o crescimento do outro. A gente tem que apoiar o crescimento do outro, seja ele como for, para que este possa prosperar amor, a fim de que o seu filho lá no futuro esteja mais seguro. Eu não precisava nem me preocupar com isso, eu já não tenho filho, né? Mas mesmo assim, me preocupo. Porque a cada pessoa que passou por mim, eu entreguei parte de mim. Então, a cada pessoa que passou por mim, tem um pedacinho de mim. Seja ele um idoso ou um bebê. E se for um bebê, eu vou morrer. Mas este vai viver ainda um bom tempo e com toda certeza, com um pouquinho de mim. Se eu faço o melhor para corrigir os meus erros e olhar pelos acertos, eu de alguma forma me liberto, me corrijo, evoluo, cresço e vou tentando melhorar cada vez mais. Vou ser perfeita? Não, não é este o objetivo. Não é a perfeição. O objetivo é a gente se tornar mais livre. Então, aprendam sobre sentir, aprendam sobre se colocar no lugar do outro, aprendam. Mas façam algo, porque não adianta você libertar, dar o gatilho e não fazer nada. Porque senão você vai estar só ferindo. Se ferindo e ferindo o outro.
Agora, quando você está nesse processo, onde você se olha e faz algo para reverter a situação, você está colaborando. E é esse o motivo pelo qual eu me afastei de todos, para me compreender e entender todo esse processo. Dito que todos, toda a humanidade passa por esse entorpecer em algum momento da vida. Nos dias atuais, já nascem drogados pela própria anestesia. Então, a mãe que escolhe um parto natural tem aí uma ação muito genuína. Gratidão.